A pessoa está chegando. Então, bora lá, gente. Então, eu estava falando que eu tive essa queda no judô, o que é normal, todo mundo cai, e tinha essa questão dos pacientes. O que acontece é que, mais ou menos 24 horas depois, eu tive muita dor e radiação, tudo que alguém podia ter numa complicação, vamos dizer assim, eu consegui apresentar. Fui a diversos médicos e alguns, né, tinha linha que falava, vamos fazer uma cirurgia, e outros falaram assim, olha, a gente pode tentar com o tratamento conservador, mas não tem nada que se comprove, coisa e tal. Eu, como estudante de fisioterapia de último ano, falei, não, gente, não vou operar, vou tentar fazer o tratamento conservador, né? Então, a gente tenta isso, se não tiver jeito nenhum, aí a gente começa a estudar para ver se faz ou não uma cirurgia. Então, a tua indicação era cirurgia. Você estava na indicação de cirurgia. Eu tinha 3 hérnias, sendo que uma delas já estava extrusa, o negócio estava bem feio. Uhum. E no último ano, né, o que eu escutava era assim, olha, qualquer coisa você faz o semestre que vem, se você não dá conta. Você não consegue terminar os estágios, tá tudo bem. Então, eu chorava. O fisioterapeuta é o fim! E assim, os colegas, assim, para você pensar que não tiveram nem um pouco de tato, né? Porque pensa, ó, além das hérnias, você tem toda a coisa emocional, né? Claro. Porque pensa, o fator emocional ali que você está se formando, o que você vai fazer, toda aquela pressão, meses ali, eu falo, gente, tato zero. Mas na época, eu já me tratava com aurículo. Olha aí, ó. Eu já me tratava com aurículo, com acupuntura, né? Tinha um médico, foi aí que eu comecei a estudar acupuntura, aurículo. Tinha um médico que não era especialista em coluna, mas ele trabalhava com algumas outras coisas, né? E aí eu comecei a me tratar com ele também. E aí foi onde a gente falou, olha, vamos seguir nesse caminho e vamos ver o que vai dar. Foi fácil, gente? Não foi fácil. Mas eu não fiz cirurgia. E hoje eu tenho uma hérnia, tá? 2 totalmente zeradas. E essa uma que eu tenho, eu nem posso dizer que eu tenho, porque eu já fiz exame, aparecer, ela não aparece em exame. Só que o ano retrasado eu tive uma queda aqui em casa. E ela deu uma saidinha. Só que daí eu fiz tudo de novo. E ela não está aqui, estou bem. Então, isso aconteceu 2 a 3 meses antes da minha primeira corrida de 10 quilômetros. E aí eu fiquei bem preocupada, que eu fui correr em Floripa, né? Que eu falo que eu não tinha noção do poder do vento, mas lá eu conheci. Você corre, parece que o vento te empurra. Aí eu entendi o que era vento, né? Então, assim, é super possível. Então, se você tem dor, tá com uma limitação de movimento, é super possível você resolver o seu problema. 5,2 milhões de pessoas no mundo têm hérnia de disco, por exemplo. A maior então, causa... Você aconselha, digamos, você aconselha um paciente que tem uma hérnia de disco a tentar sem cirurgia? Sim, hoje é protocolo. 80, 90% das pessoas que têm hérnia de disco acabam tendo isso resolvido, né, por meio do tratamento conservador. Então, assim, só vai fazer cirurgia, só vai chegar no caso extremo, se a gente tem todo um protocolo, se não, a gente não conseguir passar por tudo aquilo, né? Geralmente, de 3 a 6 semanas, está tudo resolvido. Vai depender o grau que você tem, a limitação que você vai ter. Às vezes, a dor, a pessoa não aguenta a dor. Aí, o médico, geralmente, ele entra com várias coisas. Hoje, ele só vai falar para você operar, né? Tem um monte de estudo científico, ele só vai falar para você operar em último caso, né? E aí, você tem que ver o quanto que você tem de condição de aguentar a dor, porque é chatinha. Quem tem irradiação, a irradiação, a limitação do movimento, é um conjunto. E aí, se você acaba fazendo o tratamento conservador e pega outras técnicas junto, isso pode ser muito mais rápido. Então, vai depender muito, assim, do que você pretende fazer. Eu falo que se você quer, você consegue, né? Eu falo muito, não sei se o pessoal conhece, tem todo um estudo sobre aquele PSAR, né? Que é o pensamento, a ação e a ação. Então, quando você pensa positivo, você acredita que você vai melhorar, você faz os seus exercícios, você vai estar fazendo toda essa ação, você vai ter um resultado positivo. Agora, quando você fica naquela coisa, não vai dar certo, vai doer, eu não vou conseguir levantar, a sua ação vai ser de não dar certo, porque você já disse que não vai dar certo. O seu resultado vai ser um fracasso. Então, tem esse conjunto, eu converso muito com meus pacientes, né? Porque depois, às vezes, de algumas sessões, eles falam assim, nada melhorou. Eu falo assim, então vamos, eu sempre brinco, eu sempre deixo aqui, você já viu eu falando isso, eu pego um papel, uma caneta, e falo assim, nada melhorou.
Você veio de carona. Hoje você está dirigindo. Então você dirige. Você disse para mim que teve que trabalhar o dia inteiro, passou o dia inteiro sentado. Aí eu falei, você falava para mim que não podia ficar sentado. Você não aguentava ficar sentado. Olha então, isso. como que é isso? Como que você não melhorou nada? Né? Foi passear com o cachorro, aí dizia que não melhorava, não podia caminhar com o cachorro. Eu falei, que história é essa que você está me falando que nada melhorou e vem melhorando? Então, assim, vamos pegar esse papel, essa caneta e realmente enxergar o que está acontecendo. Quais são? Você tem medo de não dar certo? É normal. Quando a gente tem muita dor, a gente tem medo, mas ele não pode preponderar, né? Então, eu acho que assim, que é uma coisa da gente realmente conversar com o nosso paciente, ele entender qual é o processo, que fase que ele está, se está numa fase mais aguda, numa fase mais crônica. E diante disso tudo, eu criei o programa Coluna Jovem, que em breve ele vai estar aí no mundo para quem quiser ter acesso a esse programa. Hoje, quando as pessoas se cadastram na página, elas recebem um vídeo com 4 exercícios para começar a se trabalhar, né, e ver o que acontece. E uma coisa legal, Li, que assim, às vezes a gente fala, olha, esses 4 exercícios são perna de disco, para ciático, mas a gente tem que pensar que os exercícios são inúmeros. E muitos a gente usa para a mesma coisa. Então, né, você como dentista, você já viu várias coisas, várias coisas que você teve que tratar. E aí, é o mesmo problema, só que em cada pessoa é um problema diferente. Não é assim? Com certeza, com certeza. Então, você tem que fazer uma extração. Cada extração vai ser de um jeito. Se é um canal, cada canal é de um jeito. Então, os problemas de coluna, eles são iguais. E, às vezes, um exercício, ele serve para um monte de coisa. Só que a gente vai adequar. Uns vão fazer deitado, outros vão fazer em pé, outros vão fazer sentado. Uns vão fazer um X de repetição, outros vão fazer um Y. Então, cada um é um. Tem que avaliar cada paciente, tem né, que avaliar, tem que ver realmente. Quem aqui já não escutou, né, essa história de isso não funcionou, isso não deu resultado para mim. Quem que lida com o paciente não passa por essa situação, gente. Só para vocês terem uma noção, tá? Que isso não acontece só com você. É isso que você tem que pensar. Eu acho que é importante a gente ter essa noção. Eu vou deixar, gente, vamos fazer o seguinte. Olha aí o insight, né, Ricardo? Porque é importante a gente ter essa noção, né? De que o paciente dizer que não melhora, muitas vezes ele vai falar em todas as áreas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar, a Fabi vai trazer para a gente, está trazendo um conteúdo de como a coluna, como a gente pode estar atuando com uma coluna jovem. Eu acho que vocês têm que aprimorar cada insight que é falado, até mesmo de atendimento, tá? E no final eu abro para perguntas, gente. Senão a gente vai interrompendo e daí você perde uma linha de raciocínio. Eu acho que fica mais fácil, né, Fabi? É melhor para você assim? Pode ser? Aí no fim a gente abre e daí eu ponho as perguntas aqui na tela, porque a Fabi, ela não enxerga a pergunta de vocês, tá? Então, eu pego a pergunta de vocês, projeto na tela, e daí ela vê, ela consegue acompanhar comigo também, tá? Agora, é importante, gente, assim, ó, por que é importante essa conversa que a gente está tendo aqui? Porque não é raro chegar um paciente para a gente dizendo, o doutor falou que eu tenho que fazer uma cirurgia. Apesar de ter muitos médicos hoje esclarecidos e fisioterapeutas também, mas ainda você vai encontrar gente com indicação de cirurgia. E você poder, né, ter essa noção, puxa vida, olha, eu tenho como sair dessa situação, eu tenho como sair de uma questão de hérnia de disco, de indicação cirúrgica, e depender de mim resolver. Gente, pensa nisso. E daí você consegue associar. O que a Fabi está falando, gente, é associar a fisioterapia, por exemplo, a métodos de analgesia. Qual seria o padrão, né, Fabi? O que é o normal? É fisioterapia e medicamento? Ou exercício e medicamento, né? Então, isso é importante, tá? A Sandra está falando, estou sem a conexão com a live. Vou só colocar aqui, Sandra, sai e entra. Eu tentei, viu, Fabi, lá no Instagram, eu coloquei na minha página, avisando as pessoas, tá, que a live está sendo aqui. Não sei se você consegue fazer isso no seu celular aí. Posso fazer um story rapidinho aqui com vocês. Bora lá, Sandra, sai
sai e entra de novo. Fala lá no stories dizendo que a gente está aqui. Aqui, ó, já. Sandra, sai e entra Pessoal, de novo. a gente teve um probleminha no Instagram, então a gente está agora ao vivo, tá? No canal do YouTube da Liliane Suriano. Entra agora, vem comigo. Eu mandei para a Sandra só para você ver. No Insta não tá indo, Renata. Não, tanto que a gente mandou agora, deu um maior problema aqui com microfonia, vídeo, áudio, sincronização. Aí a gente achou melhor ficar aqui somente no Face e no YouTube, tá bom? Se você puder avisar, e o pessoal avisando aí, tá ótimo. Então, Fabi, o que nós, pobres mortais, podemos fazer para ter uma coluna jovem? Sim, olha, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas quando a gente está no caos, a gente não vê. Só vou voltar numa coisa que a Lirane falou. Quando a pessoa vem para mim ou para você, terapeuta, e fala, olha, eu já fiz isso, e tantas, inúmeras vezes, ou tantas sessões e não adiantou, eu sempre falo, desculpa, comigo você não fez nada. Então, eu não posso assumir o que você fez em qualquer lugar, ou qualquer outra pessoa, não desmerecendo ninguém, né? Que não adiantou. Comigo você não fez nada. A partir do momento que você fizer alguma coisa comigo e não der resultado, ok, mas comigo eu acabei de te conhecer. Então, eu posso te dizer, eu tô com uma paciente assim agora, com um problema sério de coluna, ela tá comigo há 3 sessões, tá? Então, na primeira, eu fui explicando os exercícios, eu falei, olha, esses exercícios básicos de alongamento, que todo mundo, quem já teve problema na coluna já deve ter feito, pegar uma faixinha, né? Ficar deitado, puxa uma perna e deixa a outra dobradinha. Ou ainda, a gente coloca as 2 mãos na parede, uma perna na frente e outra atrás. A da frente dobra, a de trás estica, que é para alongar sempre a perna que está atrás. Esse é um alongamento do músculo isquiotibial, tá? Esse é um alongamento clássico, precisa fazer, porque ele é muito comprido, ele irradia, né, pela perna inteira. Então, a gente precisa alongar. E aí, eu estava explicando para ela, eu já fiz, eu já sei. Falei, tá bom, mas a gente vai começar por ele. Aí, ela começou a fazer com o pezinho caído. Eu falei, não, a pontinha do pé é para você, pé de palhaço. Aí, o joelho estava um pouquinho dobrado. Eu falei, olha, o joelho está dobrado. Terceira observação. A perna tá para dentro. E aí ela não percebia todos os exercícios. Eu fiz uma primeira série de exercícios, todos os básicos. Todos tinham coisa para corrigir, né? Então, ou porque às vezes ela ficava sozinha fazendo exercício, ou porque ela não tinha noção que ela tinha uma rotação da perna, gente. Isso é fácil você perceber, é ver como você pisa. Se você pisa com o pé para fora, então isso eu falo, ó, dica importante. Se você pisa com o pé para fora... Peraí. Presta atenção, pessoal. Parei. Presta atenção. Quando você der uma dica importante, tem que chamar atenção. Ótimo discurso. Ó. Neutraliza as pré-concepções. Vou botar aí para você ver, ó. Tá? O Ricardo está falando. Isso é importante, gente. Essa noção de que muitas vezes o paciente chega reclamando, falando de outros. A auriculoterapia não funciona. Tudo que a Fabi colocar aqui, você pensa sempre para os 2 lados, tá? Você pensa para fisioterapia, para odontologia, isso é usado para qualquer profissional de saúde, tá? Lembre sempre disso. E agora, sim, essas dicas que ela tá dando, é importante a gente estar alerta, porque às vezes é uma fala, é um insight, então presta atenção. Bora lá. Porque você está aplicando aurículo e você vê como a pessoa chega para você, como ela anda. E aí você pode realmente estar fazendo tudo que você pode fazer, só que se ela não mudar a postura dela, gente, a culpa não é sua. Então, na época que eu exercia muito aurículo e acupuntura, às vezes a pessoa fala, não adianta. Eu falei assim, gente, preciso abrir. Eu falei, olha, eu sei que você veio aqui para fazer aurículo ou acupuntura, mas eu vou fazer uma avaliação postural. Claro que você é auriculoterapeuta, eu não estou falando que você vai fazer uma avaliação postural, mas existe uma coisa, né, numa sua anamnese, que é olhar como o paciente chega. Se ele chega de muleta, se ele chega andando, se ele chega mancando. E aí, a hora que você tem essa percepção, a gente não está falando de avaliação postural, a gente está vendo como a pessoa chega para você e ouvindo o que ela te fala, tá? Então, no meu caso, essa paciente morrendo de dor, eu descobri o quê? Que ela tem uma rotação, não só quando ela caminha. Então, o pezinho, calma aí, deixa eu me localizar aqui a câmera, aqui. O pezinho dela ficava para fora, para cá, para cá. Aí tá perfeito. Para cá, para fora. Então, quando ela pisa assim, a cabeça do fêmur, esse osso aqui, que está dentro da perna, aqui da coxa, grandão,
ele fica rodado para fora. E aí eu expliquei isso para ela. Então ela achou que a princípio ela estava achando que eu estava procurando coisa onde não tinha. Como que você sabe que isso é verdade, gente? Ó, teste que vocês podem fazer. Vamos supor que você aí fica com o pé para fora ou com o pé para dentro, é a mesma coisa. Você coloca a sua mão na sua articulação do quadril, tá? Então você desce aqui na frente, quase na virilha, você vai sentir, fica em pé, palpa lá, e você vai perceber o quê? Que tem um buraquinho, é ali mesmo, tá? Que é o acetábulo assim, e aqui é a cabeça do fêmur, de ladinho. Quando você mexe o pé, o seu acetábulo faz isso, ó, para dentro e para fora. Se você fica com o pé para fora, como que ele fica? Para fora. Se você fica com o pé para dentro, ele fica para dentro. E eu quero que ele fique neutro. Então, essa dor lombar, ela pode estar vindo daí. Aí você faz tudo, você põe todos os pontos de dor, de tensão muscular, tudo, sistema nervoso, que você falou que a pessoa é muito tensa, você faz tudo. E não melhora. Aí você começa a olhar como uma pessoa senta, ela senta torta, sem ser em cima dos isquios. Entende? Que uma coisa está ligada na outra? Que conhecimento nunca é demais? Porque às vezes você explica o que é isso, que a pessoa não sabe. Olha, os ossinhos do bumbum. Vamos sentar? Se ajeita para sentar aí. Quem está sentado nos ossinhos? Porque se você senta no sacro, lá no final da coluna, você faz uma pressão na lombar. E aí, ela fala, ai, tem horas que minha dor melhora e tem horas que minha dor piora. Se ela passa o dia sentada errado, o seu trabalho está sendo prejudicado, né, Lirane? Você suou lá, estudou tudo que você podia fazer. Deixa eu fazer um gancho aqui, Fabi. Tem horas que eu vou te interromper para a gente poder trazer para o pessoal, aproveitar um pouco mais, para ele dar ênfase, sabe, gente? Assim, ó, o que a Fabi falou foi muito importante, porque às vezes a gente faz um trabalho magnífico, né, Fabi? Faz um trabalho na auriculoterapia, por exemplo, coloca os pontos certinho para a dor lombar, e vai ver essa paciente tá sentando errado o tempo todo. Mas só que aqui eu tenho certeza, gente, que tem muita gente, nós estamos aí com quase 200 pessoas, Fabi, e eu tenho certeza que tem gente que não está sentado na postura correta, ou não sabe os isquios, por exemplo, que a Fabi falou, não sabe o que é exatamente como sentar. E como é importante você observar o seu paciente. Essa é a outra dica que ela deu, um exemplo magnífico. Você observa o paciente quando ele está chegando para você. Ah, Lirane, mas eu não sou fisioterapeuta. Olha o poder da parceria. Eu estava falando sobre ele, sobre parceria. Você não precisa saber tudo, gente, aprofundado. Mas olha aí, ó, numa live como essa, hoje eu estou adquirindo um conteúdo que eu posso estar passando para o meu paciente ou para os meus alunos, no caso. Mas, e eu não sou fisioterapeuta, mas é uma dica simples, não, Fabi? Mas só que as pessoas não têm noção. Às vezes, é feito de pequenas dicas simples, é que a gente se torna um profissional diferenciado, gente. Essa é a sacada principal. Ah, você pode até dizer assim, eu fiz uma live agora esses dias, Fabi, dizendo assim, ó, não entra numa live nunca dizendo, isso eu já sei. Porque eu sei que tem gente... Ah, eu tava nela. Você tava? Não. Porque as pessoas podem exatamente, isso eu já sei. Porque você bloqueia. É uma dica simples? É uma dica simples. Mas muita gente aqui não observa como o paciente chega para você. Ou tá com um movimento tão grande de pacientes, né? Se submetendo, às vezes, a um convênio a R$3, R$4 por aí, e você não tem tempo de observar o seu paciente. Como ele chega, como ele senta, e aí é uma hora que você vai pensar assim, puxa vida, eu não estou tendo resultado. Por que eu não tenho resultado? E aqui é o insight, muitas vezes. Eu não tenho resultado. Por quê? É uma pergunta que você tem que fazer. Ou é pelo paciente, pela postura, ou pela tua localização, pela maneira que você está fazendo, tá, gente? Então, presta atenção. Essa questão do sentar, há um tempo atrás, eu fiz uma live, e aí eu fiz um recorte e fiz um videozinho super simples, acho que tem 30 segundos, e coloquei no feed. E aí, várias pessoas começaram a perguntar. E aí, o que eu fiz? Aquilo virou um material para enviar para a pessoa, entendeu? Não é que você precisa saber. Você vai lá na página da Fabilda e vai enviar aquele material para a pessoa. Olha, aqui é o isquio, é assim que você tem que sentar. Por isso que faz diferente. E você vai perceber, porque a pessoa senta torta. Ou ela senta, ó, se eu sentar no isquio, olha como eu fico, pra vocês, afundada. Se eu sento nos isquios, eu fico retinha. Né? Então, você vai observar. Se a pessoa chega mancando e ela fala, não...
só tô com problema no estômago. Você fica olhando, e ela te deu todo o diagnóstico do estômago, e ela tá mancando. Aí você fala, né? Ou do intestino. A gente sabe, né, que nosso intestino é nosso segundo cérebro. Aí você começa a ligar uma coisa com a outra, e você fala, olha que tem uma outra coisa. E esse é o pulo do gato. A hora que você vai escolher lá seu ponto, a hora que você olha como um todo, que é o que a Lirane fala sempre. A hora que você estudar o seu paciente como um todo, você resolve o problema. Então, na hora que eu vi que ela pisava torto, que ela estava fazendo o exercício lá de alongar a perna com rotação, eu matei a charada. Eu falei, ela fez, sei lá, quantas 1000 sessões com rotação, gente, que estava comprimindo o nervo dela, então ela não vai melhorar. Se a pessoa estivesse olhando, tivesse visto, ela estaria boa, porque com 3 sessões, ela está sem dor. Ela já queria avançar. Eu falei, não. Porque a gente está regenerando tudo que está machucado ali. Você já não está sentindo dor. Então, a gente vai continuar com o jeito que eu acho que tem que ser. Devagarzinho. Você confia em mim? Né? Não, confio. Já 3 dias estou sem dor. Eu falei, então, não faça. Já uma outra cliente me ligou, mandou um direct no fim de semana, que abusou no treino. Eu falei, mas eu não falei que não podia? Eu falei. Não, mas veja bem. Eu falei, daí mandou mensagem hoje. Mas eu já estou melhor. Eu falei, o que você fez? Porque não ia dar tempo de ficar melhor, gente. A gente não tem bola de cristal, mas a gente estuda muito, né? E lê muito artigo. E tem anos de profissão. Não dava tempo. Eu tomei um remedinho. Eu falei, então, agora que você está mascarando, não ficou bem, não está legal, e eu tenho que adivinhar o que aconteceu. Né? Eu falei, você liga para o seu médico para ele te avaliar quando passar o efeito do remédio, que tem isso também. Às vezes, vocês ficam tomando um monte de remédio para passar uma dor. E aí, isso mascara outras coisas. Aí, você vai fazer a auriculoterapia, você vai na fisioterapia e quer que a gente resolva a questão. Então, assim, sentar é muito importante para você ter uma coluna jovem. Você sabendo sentar direitinho, a gente ganha um bom caminho, porque a gente passa muitas horas sentado. Você aprendendo a andar com os seus pés paralelos também é muito importante. Fabiola, mas eu andei minha vida inteira com o pé torto. Tudo bem, nunca é tarde, gente. No começo, você vai ficar dolorido, porque você vai estar alongando esses músculos. Mas com o passar do tempo, você vai ver que isso vai ser melhor. Você vai ter mais equilíbrio. Então, reaprendeu a andar. Sentou direito, a gente já melhorou aí uma boa parte das lombalgias, dos problemas na lombar. Simples. Tá? Se as pessoas conseguirem ter esse hábito... Aí a outra... né, Fabi? Olha o quanto isso vai potencializar o resultado da auriculoterapia, gente. É nisso que a gente tem que pensar. Às vezes é uma dica de alongamento que você vai dar. E daí, se a pessoa fala assim, olha, é crônico, eu tô com muita dor, tô com hernia de disco, tô com uma compressão... Aí, você pode estar o tempo todo conversando com o fisioterapeuta. Você olha o paciente, e aí você chega nessa parceria, você evita a medicação. Porque o paciente não precisa da medicação. Quantos estão sofrendo? Quantos queriam poder correr, por exemplo? Então, eu escutei agora esses dias, tá? Um aluno falou assim, não, porque minha esposa está com uma dor no quadril, Lirane, e ela ama correr. O médico chegou para ela, de interior, tá, Fabi? Cidade de interior. O médico falou para ela que ela tem que conviver com a dor. Olhem isso, gente. Para de correr e convive com a dor. Pensa, agora você, como auriculoterapeuta, tendo esse conhecimento, você poder trazer a clareza da informação. Sim. Né? E assim, e quando a pessoa questiona, falou, gente, eu sou a prova, não é que eu estou falando que aconteceu só com o meu paciente, não diminui meu paciente, mas aconteceu comigo. E o médico também falou para mim, você não pode andar a cavalo, você não pode correr, porque além das hérnias, gente, eu ainda tenho condromalácia nos 2 joelhos, que é desgaste do disco do joelho, entendeu? Dos meniscos ali, a cartilagem tá toda meio andadinha. Eu nadava, competi durante muitos anos, comecei musculação muito cedo, então eu acabei com algumas articulações. Porque lá, na época, ninguém tomava esse cuidado, né? Quando que se começava a fazer uma musculação? Hoje tem todo esse cuidado. Antigamente não tinha esse cuidado. Então, eu tenho um condromalácia bilateral. Cada vez que eu faço para ver como está o joelho, o médico olha para mim, olha para o exame. Eu falei, eu já entendi que meu joelho é um pouco ultrapassado, assim. Tem um pouco mais de anos do que eu, mas eu tô ótima. Um pouco, né? Um pouco. Mas eu fortaleço, né? Eu faço os exercícios. E eu sei quais são os exercícios bons para mim. Eu posso passar para vocês uma série de exercícios. Só que a gente tem que descobrir o que é bom para você. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, a gente vai escolher quais são os melhores exercícios para você. Como que vai ser esse seu programa?
Então, quando eu falo do programa Coluna Jovem, a gente tem uma ordem. Como eu vejo no curso, né, na auriculoterapia de sucesso, eu vejo toda hora vocês tirando dúvida. Eu tenho certeza que a Lirane dá tudo. Só que às vezes falta ligar uma coisa com a outra. Para isso que você tem um professor ali, né? E eu falo que ela não passa bem, dando curso online, ao vivo, toda hora, e todo dia, às 8 em ponto, às 7h30. Eu falei, mulher! E ela se cuida. Se ela não se cuidasse, ela não ia conseguir fazer tudo isso. Entende? A gente não é coisa de outro mundo, a gente é desse mundo mesmo. Então, tem gente que fala, Fabiola, você acorda às 5h30 da manhã, corre, trabalha, entra na piscina, sai da piscina, que tem uma parte de terapias que eu faço na água, faz isso, faz aquilo, porque a gente tem esse autocuidado com a gente. Para o seu paciente aprender, você tem que mostrar para ele como ele pode ter esse autocuidado. Né? Você pode falar que nem um dia que meu marido passou mal aqui, eu não tinha nada, gente, eu não tinha uma agulha, eu não tinha uma semente, pode isso? E na clínica, eu só tinha agulhas sistêmicas, eu não estava, até eu ir lá, voltar, e meu marido falou assim, não, eu lembrei, gente, Lirane falou dos cravos, e ele se apertando todo, ele falava, vai melhorar, e ele fazia, olha, tudo que ele podia fazer, ele estava fazendo, eu falava, Lirane falou dos cravos, né, deu aquele insight, e na semana ela falou, e ainda ela chegou a comentar que o vídeo tinha desaparecido, eu falei, santa Lirane, me deu o ar da lembrança do que fazer. E é isso, e uma coisa que eu acho que é bem legal, por exemplo, tem gente que está me conhecendo agora, tem gente que está conhecendo a Lirane agora, né? É você ter essa empatia. Se você não tem, você procura um outro fisioterapeuta, tudo bem. Não tem problema, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu acho que você tem que ter contato com aquelas pessoas que você tem mais essa empatia, para você poder trocar, para você poder perguntar, tirar suas dúvidas, assim com os terapeutas que você escolher. Então, na hora que eu tenho dúvida, tem um monte de coisa, eu mando para a Lirane, e quando ela puder, ela responde, eu fico super tranquila. E ela responde. As pessoas também, né? Hoje teve uma cliente que falou assim, você esqueceu de mim. Não, eu estava trabalhando, a hora que eu terminar, eu vou te retornar. Né? A gente tem que estar atento com a pessoa que está com a gente na hora. Se eu estou falando, agora eu estou em live, agora eu não posso atender o telefone, agora eu não posso responder direct. Então, é você estar, né? Eu acho que essa é uma outra dica, você está muito naquilo, focada naquilo que você está fazendo. Então, você está atendendo o seu cliente de aurículo, por exemplo. Vê a postura que você está. Se você atende em pé, tem gente que eu sei que atende em pé. Que postura que você está? Suas pernas estão separadas? Seu joelho está semifletido? Porque você vai ter que fazer uma flexão da coluna. Então, você tem que preparar a base, né? Ou você atende sentado em mocho, que é legal até a página 2, porque às vezes o encosto não é tão altinho. Uhum. Então, você tem que pensar qual é a postura adequada para você atender. Porque a gente fica pensando... Então, peraí, repete aí, Fabi. Se eu estou atendendo meu paciente em pé, qual é a posição correta que eu deveria atender meu paciente em pé? Separar um pouquinho as pernas, na largura do quadril, flexionar um pouco os joelhos, tá? E essa maca, essa cadeira, ela não pode ficar muito baixa, senão a flexão do tronco que você vai ter que fazer... Vai ficar muito, né? E aí você vai ter uma dor. No primeiro dia, pode ser que não. Mas ao longo da sua carreira, você vai ter dor. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? A postura que eu vou adotar. Tá. Aí, se você usa mocho, aqueles banquinhos com rodinha, tá? Nem sempre atrás, a parte onde deveria ter o encosto da coluna, ele é alto. Ele pega tudo, né? Normalmente ele pega uma base para encaixar na lombar até. A gente acaba o quê? Escorregando. E senta no saco. A gente mesmo senta no saco. Então, a gente tem que prestar atenção, tá? E você pode pôr uma cadeira também, se for o caso, se for confortável para você. Não precisa ser de rodinha. Tem que ser bom para você, porque é você que está aplicando a técnica. Se você está relaxado, a pessoa fica relaxada. Se você fica se ajeitando toda hora e tenso, você fica tenso. Eu falo isso uma coisa simples. Outro dia eu estava usando uma máscara e ela estava apertando atrás da minha orelha. Eu já vi muita gente. Às vezes, além de apertar atrás, teve uma moça no correio, que ela tava com a orelha assim, ó. Tome cuidado com isso, hein? E aí? Isso é muito ruim. Começou a me dar um incômodo, uma tensão no pescoço. E aí, eu não percebi. Claro, porque eu tava incomodada. E eu tava mexendo na perna da pessoa. Daí foi muito engraçado. Eu falei assim, Fabi, tá um pouquinho forte. E eu falei, tá? Porque na minha cabeça, eu tava igual o tempo todo. É que você tá aumentando a força. Eu falei, desculpa. Aí eu falei para ela, só um minuto. Saí, tirei, né, a máscara, a outra máscara. Falei, eu já volto, vou demorar um pouco, mas já tirei tudo, fui trocar de máscara, troquei de outro, troquei tudo. E voltei. Aí voltei, e ela falou, tá tudo bem? Eu falei, comigo, agora tá tudo ótimo. A máscara, ela tava me incomodando, que tava me gerando uma tensão,
e que eu não percebi a tensão que eu estava colocando na minha paciente. O exercício. Às vezes você vai, pega a orelha, pega o ponto e você começa a apertar a orelha. Né? Meu marido às vezes fala, já falou isso para mim, lá atrás, hoje eu tenho esse controle. Por que você está apertando minha orelha? Eu falei, tô apertando, você não percebe, começa a compensar no seu cliente. Ou se você está com a mão muito dura ou muito tensa. E a gente percebe isso quando a gente coloca a agulhinha, tem gente que fala, nossa, eu não sinto. Eu falo, não, como você coloca, né? Às vezes ela sente na hora, no ponto certinho, ok? Mas assim, você percebe que foi firme. Você estava com a mão firme, você não colocou peso em cima da pessoa. Que a pior coisa é que tem alguém, eu falo que desmaiar a mão em cima de você, né? Jogar a mão na cabeça, no rosto. Então a gente precisa ter esse controle. Para ter esse controle, essa destreza na mão, você tem que ter um braço forte. Se o braço não é forte, ele não aguenta, porque a gente não aguenta ficar muito tempo com ele levantado. Sim. Por quê? Porque a 90 graus a gente já começa a ter lesão de ombro, né? Então, não dá. Então tem que estar tudo confortável, gente, tudo perto para vocês trabalharem. Porque se você começa a tensionar o ombro, o que vai acontecer? Seu pescoço começa a doer. E você tem que olhar, né? Porque a orelha, ela não fica assim para você. Então, você precisa fazer a flexão da cabeça, né? Então, é muito isso. Você tem que ver todo o seu ambiente. Para você chegar nessa coluna jovem, você tem que olhar para você. Além de olhar para o seu cliente, você tem que olhar para você, para adequar o seu ambiente, para você terminar bem. Fazer pausa entre um cliente e outro, sem desespero, não só para limpar tudo agora, né? Que a gente está na neura da higienização, não é isso. Isso sempre tem que existir. Só que você tem que ter uma pausa para você, né? Quem está no curso da Lilis tem um bônus de atividade para mão. Teve até uma aluna que falou comigo, da auriculoterapia, na aula, e que ela achou interessante, tipo, ela não tinha pensado que isso poderia ser um bônus. Falei, então, a gente usa muito a mão, eu como fisioterapeuta, e você na auriculoterapia, porque você faz a aurícula com as mãos, né, Li? Não sei se ainda tem, se tem outra técnica aí. E a gente precisa ter o quê? Uma mão relaxada. Então, você precisa relaxar suas mãos, você precisa relaxar os seus dedos. Ontem a gente fez uma aula de alongamento e a gente alongou dedo por dedo, extensão e flexão. E aí teve uma pessoa que estava lá na live do alongamento e falou, nossa, eu nunca parei para pensar em alongar os meus dedos, como eles doem. Eu falei, então, às vezes a gente tem tanta tensão e nem percebe. É verdade, né? Com certeza. Então, a gente se tocar, a gente mexer na nossa mão, perguntar para o outro. Às vezes, vocês vão fazer algum movimento e a pessoa fala, nossa, isso dói. Eu falo, mas nunca me falou que doía. Nem a pessoa sabia que doía. Então, você pedir para ela fazer um alongamento, se espreguiçar, né, de um lado para o outro, isso não quer dizer que você precisa ser fisioterapeuta. Pedir para fazer um movimento, né? A gente fala para os nossos pais, para os nossos filhos, gente, alonga, faz um movimento. Você não está entrando na minha área, no meu quadradinho, fica tranquilo. São essas dicas, né, Fabi? Essas dicas é que a gente fala, né? Eu acho que é muito isso. Preguiça, respira. Isso aí é importante, né? É importante para o paciente. Passar essas dicas para o paciente, né? Dá movimento, bebe água, né? E eu lembro a história da orelha, que eu me divirto, já quando eu estava na faculdade, estava namorando com meu marido, ele é judoca. E a gente fala que quebra a orelha. E eu ficava muito intrigada, e eu ficava olhando para todo mundo, todas as orelhas. Então, eu falei assim, que tanto se olha? E eu lembro que quando eu fiz o curso, eu falei assim, gente, eu faço aurículo na orelha quebrada ou na orelha inteira? Eu ficava muito intrigada com isso, sabe? Falei, será que vai fazer efeito se eu fizer na quebrada? E vi muitos, e você estava falando de ápice esses dias, né? De fazer sangria, coisa e tal. E eu lembrei, a hora que você estava falando isso, eu estava rindo sozinha. Teve um dos meninos que nessa, vamos dizer, fratura, estava com um pregador na orelha. E eu lembro que eu perguntei, mas por que você está com um pregador na orelha? Porque na minha cabeça eu não entendi aquilo. Eu falei, ele quebrou a orelha, olha essa deformidade toda, né? Será que vai fazer efeito esse pregador? Não, porque vai estancar o sangue. Eu falei, vai estancar o sangue com o pregador. Umas coisas assim, e você ouve, às vezes, que no meio do esporte, muitas dessas coisas acontecem. Se vocês observarem, se vocês atenderem judocas, pessoal do jiu-jitsu, artes marciais, vocês vão perceber. Né? É muito chute, é cotovelada, é queda, e tem essa deformidade. E o que eu percebi? Eu percebi que eles tinham uma diminuição de sensibilidade. Então, isso foi o que eu percebi. Então, eu optei a fazer sempre na outra orelha. Quando precisava fazer bilateral, eu vou fazer, eu fazia.
Mas na minha experiência, eu percebi que eles tinham uma diminuição de sensibilidade. Não sei se você tem essa experiência com seus alunos. E era uma coisa, na verdade, eu nunca tive um número muito grande de pacientes nessa área. A maior dúvida que o pessoal sempre estava perguntando era se fazia efeito. Faz efeito, porque o paciente do MMA, aí é pior ainda, né? O judô acho que não é tão violento, o jiu-jitsu, mas ele tem sim a resposta. Mas, na verdade, as duas orelhas, Fabi, já eram com problema, sabe? No paciente em MMA, no paciente, no esportista mesmo, de alta performance, as duas orelhas vão deformando. Porque ou arrasta, ela enrosca no cinto do outro, ou no kimono, né? No tatame, gente, queima, vocês não têm noção, eu fiz um tempinho, né? Por que a gente não faz por amor, né? Gasta muito, né? Mas daí pega as duas orelhas, então acaba que você quase não tem alternativa. E eu olho até hoje, quando meu marido encontra com os amigos, e eu sei que tem gente lutando, é uma coisa assim, impossível. Eu sempre olho a postura e olho a orelha, porque quando eu era estagiária, eu já tinha feito o meu primeiro curso de aurículo. Então, aí eu fazia a físio, lá com orientação, e eu podia fazer aurículo. Então, quem permitia, eu já ia aproveitando, entendeu? Pessoal, vamos ver quanto que a gente melhora, o que funciona. Então, é bem interessante. Funcionava, o efeito era tranquilo, mas eu percebi o que eles relatavam para mim, a hora que eu aplicava, que tinha uma diminuição de sensibilidade só. Era aquilo que eu achava. O tatame, às vezes, o pessoal está colocando aqui. Mas assim, Fabi, e aí, o que mais você percebe assim que faz a diferença para a gente poder manter a coluna jovem? O que mais você percebe? Eu acho que uma dica que também é muito importante. Você ainda tem de conteúdo para passar, e daí a gente separar aí uns minutinhos para as perguntas. Que tem bastante, tá? Eu acho que vocês têm que reavaliar os hábitos de vocês. Isso é fundamental. Lá no programa a gente tem uma aula sobre mudança de hábito. Tá? Hábito não é uma coisa fácil de se mudar. Então, eu falei para vocês pensarem como sentar, como ficar em pé trabalhando, como trabalhar sentado, se alongar, fazer pausa, observar seu cliente. Olha quanta coisa que eu falei. Vocês vão conseguir fazer tudo isso amanhã? Não. Porque você não tem esse hábito. Então, o hábito, ele é construído. Então, você vai pegar tudo isso que eu falei, depois você vai assistir a aula de novo aí, junto com a Lirane comigo, e aí você vai anotar o que você acha que você precisa fazer. Você vai conseguir pôr tudo? Não, você escolhe uma coisa. A partir de hoje eu vou ver como as pessoas chegam para mim. Ou a partir de hoje eu vou cuidar de mim primeiro, vou ver como eu sento. Ou vou fazer duas coisas. E coloca um aviso, pega um post-it e coloca lá. A hora que você perceber que você está fazendo isso sem ter que olhar, que ficar imperceptível, vamos dizer assim, que você nem lembra, que é inconsciente, melhor, a palavra é inconsciente, você adquire um novo hábito, tá? E como que você consegue um novo hábito? Repetindo, e repetindo, tá? Como que você acerta aquele ponto? Fazendo, senão você não vai acertar. Isso aí. Né? Você pega lá o que você aprendeu. Eu vou pegar as perguntas aqui, vou jogando para você, vendo o que você consegue, dá tempo da gente responder, né? Gente, isso é bem importante que a Fabi falou. Depois, no final, vou pedir para ela colocar aqui o link ao Instagram. Fala já, Fabi, antes que o pessoal perca aqui, que tinha gente perguntando, qual é o teu Instagram? @Fabi Físio com PH. Onde tem um F é PH. @Fabi Físio. Tá. Aqui, deixa eu ver. Gente, quem tiver perguntas aí, vai colocando. Eu vi que tinha uma bem importante aqui, deixa eu ver se eu pego ela. E a Lirane... aqui, ó, Lirane, eu gosto... veja essa aqui, se aparece para você aí. Nossa, que pequenininha que tá isso. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Consegue ler? É teste de visão, Fabi. A gente já faz os exercícios de visão também aqui. Olhar longe. Deixa eu ver de onde que... Eu gosto de sentar em lótus, percebo que a coluna fica ereta, mas é apropriado? Depende por quanto tempo você fica sentado em lótus, né? Então, tem que ver quanto tempo que você fica na postura. Nada que dure muito tempo é bom, isso já te asseguro, porque você vai ter uma rotação do quadril, flexão dos joelhos, tá? Sobreposição ou não dos pés,
Então, por mais que você esteja sentadinha nos isquios, e os outros ligamentos e tendões? Então, é um tempo que você pode ficar, né? Eu tenho uma tendência de fazer alongamento, vira e mexe, também assim. Ou, às vezes, eu gosto muito de cruzar uma perna, e aí eu tenho sempre aviso, cruza uma perna, tem que cruzar a outra. O ideal, os pés sempre no chão. Então, tenta dosar o tempo que você fica. Tá, aqui tem da... Ó, o pessoal, Fabiana colocou, excelente explicação e dica para observarmos, estou tratando uma senhora com sacroelite. Tá. Complicado, né? Tem umas coisas, deixa eu ver... Tem uma paciente com dor na perna esquerda por conta da hérnia de disco, e à noite dói mais. À noite dói mais. Incrível, eu rodei uma pesquisa esses dias para saber que horas que as pessoas tinham mais dor. À noite. Né? E aí, 20% estava à noite. Pode ser pela forma que ela dorme, tá? Ela tem que estar em decúbito lateral, ou seja, dormir de ladinho, ter um suporte adequado para a cabeça, que é o vulgo travesseiro, que a gente fala, tem um suporte adequado para a cabeça e um suporte entre os joelhos, tornozelos e pés, tá? Para quê? Para que tenha esse espaço aqui. Quando não tem esse espaço, o que faz? A coluna fica com a curva mais acentuada. E quando a gente faz a flexão do quadril, isso diminui a compressão lá do nervo. Então, o ideal é que ela tenha esses dois suportes para dormir. É fácil dormir assim? Não, leva um tempo para se adaptar. Então, o hábito é o quê? Repetição, repetição, repetição. O travesseiro vai voar? Vai voar. Ela vai lá e põe de novo. O ideal é um travesseiro de corpo, tá, gente? Que vem daqui do queixo até o pé. Mas quando a gente não tem isso de antemão, você põe esse travesseiro que você tem como mesmo, tá? Então, a gente não tem de um jeito, a gente faz de outro até chegar no ideal. Você vai ver que a dor dela vai melhorar um pouco. O pessoal está elogiando bastante também, tá, Fabi? Só para você saber, adorei a aula, excelente explicação, dica, bastante gente falando. Perfeito, isso mesmo. A área da podologia avalia a chegada da pessoa e como ela se locomove. Eu adoro, gente. Eu tenho vários pacientes idosos que eu faço questão que tenham, que vão ao podologista. Por quê? Porque faz diferença. Minhas avós, quando elas estavam aqui na Terra, a gente tinha uma pessoa que cuidava delas. Eu mesmo, desde que eu corro, eu já sabia que eu tinha um problema nas unhas, né? E junto uma pele, não sei se é por causa da água. Eu tenho uma pessoa que cuida do meu pé e não abro mão. Faz muita diferença. Pés bem cuidados, unhas bem tratadas, elas diminuem o problema de desequilíbrio, tá? Por quê? Porque não dói, então você acaba não, como eu vou dizer, entrando com o pé em garra, né? Ficando com o pezinho assim retraído. Você não fica caindo mais para um lado e para o outro, porque quando tem uma unha incomodando, ou um calo, uma jonete, seja o que for, você vai ter que o quê? Tentar equilibrar para diminuir essa dor. Então, acho isso incrível. Aqui a Luciana está colocando, ó, hoje uma paciente estava relatando a dor nos ombros e pescoço. Perguntei se ela tem ATM. Na verdade, Luciana, se ela tem DTM, tá? Ela respondeu que sim. Lembrei da máscara que estamos usando, que é um acessório que nos dá desconforto. Não é totalmente verdade, tá, Luciana? O desconforto acontece que nem óculos, tá, gente? No começo é difícil. Mas assim, ó, o que você tem que observar? O elástico não pode apertar. Ele tem que ser suave, porque eu sempre, a minha vida inteira, 23 anos trabalhando de máscara, e sempre com elástico. A gente passa o dia inteiro trabalhando em cima do paciente, de máscara, luva, óculos, né? É a tensão que você está levando. Se ela aperta os dentes, né? Pra você pensar numa DTM, ela aperta os dentes. Tá? Se ela morde, se ela tem hábitos parafuncionais, né? Se ela fica tirando pelinha da boca, se ela morde. Outras coisas. Mas a dor de pescoço e ombro, o que ela pode fazer é girar um pouco os tornozelos. O tornozelo está diretamente ligado com a nossa cervical. Tem vários receptores. Então, movimentos de tornozelo, eles fazem muita diferença. Eu falo que lá do programa Coluna Jovem... Opa! Travou você! Não acredito. Travou a live, gente. Vocês estão aqui com... Travou você, tá? Agora que você voltou, travou. Travou? Fala de novo. Então, ó, eu falei que quando a gente trabalha os nossos tornozelos, os movimentos circulares do tornozelo, tem muitas conexões com a nossa região cervical.
e que lá no nosso programa Coluna Jovem, né, assim, em breve ele vai estar na estrada, a gente faz várias dessas conexões. Você não precisa necessariamente trabalhar diretamente no pescoço, você pode trabalhar à distância. Então, um trabalho com pés e tornozelo resolve muito o problema de coluna, gente. Olha assim, isso, hein? Vocês não Quem têm diria, noção. gente? Ó, a Maria colocou, qual exercício para condromalácia? O médico disse que eu não devo correr. Então, a questão é, Maria, você precisa fortalecer a musculatura, tá? E que grau de condromalácia que você tem? Porque a gente tem alguns graus de condromalácia. Então, se você estiver no último grau, é um pouco mais difícil. É impossível? Nada é impossível. Eu acredito que nada é impossível, entendeu? Só que você precisa fortalecer bastante o quadríceps, que é toda essa musculatura aqui da coxa e panturrilha. Lá no feed, eu fiz uma live, acho que semana passada ou retrasada, sobre o joelho. E eu dei 3 exercícios de fortalecimento para a perna. Tá? Então é isso, você tem que fortalecer bastante. Se você fortalecer bastante a musculatura toda ao redor e os ligamentos derem conta, você pode dizer se você pode ou não, tá bom? Agora, se é um grau muito avançado, por isso que eu falo, a gente tem que fazer essa autoanálise, né? Eu também não podia correr e eu também não podia andar a cavalo, e eu tô aqui. Eu fiz todo um trabalho com o meu corpo para poder fazer. É o detalhe, tá, gente? Tem que pensar. O Ricardo colocou, olha aí a busca do padrão da qualidade, né? Que é exatamente isso. Gente, só saber pontos de auriculoterapia não vai tirar você do lugar, a não ser aqueles que não conhecem a auriculoterapia. Aí sim, você está buscando se diferenciar. Então, por exemplo, se tem fisioterapeuta aqui na live que não conhece, ou para agregar esse conhecimento, vai te trazer uma diferenciação. Agora, se você já entende de auriculoterapia, só botar meia dúzia de pontos ou uma dúzia de pontos, não vai resolver. Você tem que ter o olhar, porque o que vai adiantar, né, Fabi, você colocar, por exemplo, pontos para a lombar, se o problema, por exemplo, pode ser em outra área, né? Ou uma falta de alongamento. E agora, imagina você ter essa percepção e fazer um trabalho com um fisioterapeuta, né? Então, e às vezes perguntando, né, Li? Perguntando, ó, você pergunta a profissão. E aí a pessoa fala, mas o que você faz durante o seu dia? Tem gente que fala, eu sou médico, mas é médico do quê? Eu quero saber. Porque às vezes é um clínico, ele passa muito tempo sentado, às vezes é um cirurgião, passa muito tempo em pé. Não, eu faço as duas coisas. Ou eu vejo a minha dermatologista, ela senta e faz vários procedimentos. Ela senta, levanta e eu já vi a maca dela como é. Né? E aí é muito legal, ela vai regulando a altura aqui, ali, olha, você pode vir um pouquinho mais para cá, meio que quando eu vou e eu preciso fazer alguma coisa, eu tô como é bom para ela. E aí ela vai colocando o coxinha embaixo do meu joelho, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Então, assim, como que você vê, entende? Que às vezes não é um exercício que você vai estar dando, é como você está observando e você perguntar como é a rotina. A rotina pode te entregar muita coisa, né? Eu não sei quem que eu vi hoje passando pelo Instagram, tinha alguém que eu estava procurando e acabei vendo o story, porque às vezes quando você está vendo story, entra em outros. E a pessoa falou, então, gente, eu queria avisar para vocês não ficarem preocupados, eu só passei mal porque eu não almocei. E, tipo, era 5 da tarde, entendeu? Gente, nos dias de hoje, coloca aí uma mensagem, né? A gente profissional que lida com saúde, vamos beber água sempre, fazer suas pausas, relaxar para isso não acontecer. Quando eu vejo uma coisa disso vindo de um profissional, eu falo, acho que eu não quero mais. Por quê? Porque a pessoa não consegue cuidar dela, né? E assim, não precisava contar para todo mundo que estava passando mal, e ainda mais, o vexame, porque não comeu. A falta de autocuidado, isso está acontecendo muito agora na quarentena. Eu percebi isso porque as pessoas elas estão produzindo, e estão esquecendo que não são máquinas. Que precisa parar, que precisa cuidar. A Liriane foi no dentista hoje. Foi, né? Você viu? Tô cuidando do meu dentista se cuidar. Então, é isso. Semana passada, retrasada, eu fui no dermatologista, que eu estava precisando ir. Então, é muito isso, gente. Ter o autocuidado com a gente, para a gente poder cuidar do próximo, entendeu? Aqui, a Maria colocou, não entendo nada de físio, sou fono. Tire a minha dúvida, por favor. A pessoa que pisa com os pés para fora ou para dentro pode corrigir só com a mudança da pisada ou tem que usar palmilhas? Então, a gente precisa avaliar a pessoa. Se ela não conseguir se corrigir, ela vai precisar de palmilha. O quanto que você está disposto a enfrentar isso e a corrigir? É muito simples.
Assim, a gente consegue fazer mudanças. A pessoa primeiro precisa tentar. Não dá para dizer, olha, você precisa de palmilha. Se ela não tentar, é aquela coisa, você está com uma dor de cabeça. Qual é o nível da sua dor de cabeça? O que ela está limitando? Você realmente precisa tomar um remédio? Ou se você ficar num quarto escuro, isso alivia. Será que a luz está te incomodando? Ou se você fizer uma massagem no couro cabeludo, isso te relaxa. Ou se você colocar um ponto de aurículo, você percebe que você está muito estressada, que isso resolve o seu problema. Então, a gente precisa se experimentar para ver se vai precisar de uma outra coisa. Eu sou a favor de não usar nada a princípio, tá? Eu acho que a gente pode se testar. Se você vê que você não está conseguindo, ok. Eu já tive pacientes de piscina com neuropatia diabética e que eu via que o pé era muito plano e que se a gente colocasse uma palmilha para ele, ficava mais difícil de andar. Eu, Fabiola, tá? Que não faço palmilha. Recomendou. Eu peguei EVA, cortei ali onde precisava cortar e fiz um ajuste. Falei, o senhor vai conseguir? Ele teve um pouco de dor no começo. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, sabe que eu acho que eu tô ficando... Gostei disso. Falei, se eu conseguiu se adaptar um pouco, aí eu encaminhei para uma pessoa para fazer uma palmilha. Se ele tivesse feito a palmilha de cara, não ia dar. E era um EVA, gente, o EVA todo molinho, entendeu? Colei vários, só eu mesmo, que tenho umas ideias de vez em quando. Quis experimentar. Eu falei, o senhor topa? Topa. E a gente viu que ele melhorou. Aí eu encaminhei para uma colega para ela fazer. Mas ele se propôs, entende? Ele se propôs a melhorar. E aí a gente foi vendo, ó, tem uma limitação. Só que se a gente colocar uma palmilha de cara, não vai dar. Aí eu fiz o intercâmbio, o meio do caminho, até a gente ver que, olha, eu estou disposto a ter um pouco de incômodo e melhorar. A Bia está perguntando aqui, ó, não entendi o que tirar a pele da boca com a dor no pescoço. Eu vou te responder, Bia. É que assim, ó, quando você tem hábitos, tá? Você começa a ficar assim, ó, a fazer assim, ó, você trabalha a mandíbula. E a mandíbula desloca da tua articulação temporomandibular. E você deslocando aqui, você começa a gerar dor nessa região, porque você está usando a sua mandíbula para o que ela não foi feita. Para que ela foi feita, né? Para você abrir a boca, você já comer, se alimentar nas horas certas. Agora, aquele que passa o tempo todo mastigando, ou comendo, roendo a unha. Quando você rói unha, você joga para frente, caneta, você joga a mandíbula para frente. Então, você faz um estiramento dessa região. E você começa a estirar e modifica a postura do pescoço, tá? Só para você ter uma ideia, nós somos todos interligados. Isso pode mexer com muita coisa, tá? Aqui, você pode ter uma dor de cabeça que você não descobre o que é. Por isso que eu falo que você tem que entender o paciente como um todo. Dores de cabeça, nós temos mais de 150 tipos. Uma delas pode ser pela tua má postura, por você dormir mal, ou por você estar mordendo e apertando a articulação, tá? Tem muito disso. Se você observa que a pessoa faz isso, né, Lê, pode encaminhar. Claro, você pode encaminhar, pode orientar. Né? Por exemplo, tá mascando chicletes o tempo todo e tá com uma dor de cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer, junto com a aurícula, você orienta o paciente. Olha, vamos fazer um teste? Tira esses chicletes da sua boca. Para de mascar chicletes pro bem da sua vida. Por sinal, gente, já é uma outra dica da live, tá bom? Para. Eu trouxe aqui, mas deixa você responder aqui, que tem gente perguntando sobre escoliose. Veja se ela fala um pouco sobre escoliose. É que a escoliose, ou hérnia de disco, por exemplo, já são doença. Nós estamos falando de saúde hoje. Eu estou tentando, é um desafio, gente, mas eu já vi que eu não vou vencer esse desafio. Eu falei para eles, Fabi, que o nome do projeto é Auriculoterapia e Saúde, mas eu abro toda segunda-feira às 19h30 para falar de doença. Vamos fazer diferente. Daí lembrei, falei, vamos falar de coluna saudável. Mas olha as perguntas, ó, escoliose, a Maraia está aqui perguntando, e hérnia de disco provoca fraqueza nas pernas com tremores? Então responde as duas aí, vai lá. Bora lá. Escoliose. Então, você tem alguns tipos de escoliose, tá? Mas vamos falar de duas. Uma, você pode nascer com ela idiopática, você pode adquirir essa escoliose. Como que a gente tem que pensar? Que tem um lado mais tenso e tem um lado mais fraco. A gente precisa equilibrar isso daí, tá? Eu já tive casos sérios que não fizeram cirurgia, mas eu posso te dizer que a pessoa era muito comprometida. Então, eu acho que a pergunta que você tem que fazer, se for o seu caso, é o quanto você quer melhorar. O quanto isso é importante para você. Porque colocar na minha mão ou na mão do médico é fácil, gente. Quanto você quer. Essa menina, Carol, ela não está morando no Brasil,
Ela ficou comigo por 1 ano e meio e era cirúrgico, ela já usava um colete. Eu não gosto muito de colete, porque eu acho que traz muita atenção, mas era muito grande a escoliose dela, uma menina jovem, né, adolescente. Falei, bom, bora lá. E a gente fez um trabalho bem louco, eu misturava todas as técnicas que eu tinha, mais um pouco, inclusive aurículo. Ela não tinha dor, a questão era uma questão estética para ela, mas isso, ao longo do tempo, ia trazer um desequilíbrio. Imagina um idoso com uma escoliose muito grande, né? Então, a gente trabalhou por 1 ano e meio, a gente conseguiu reduzir, por 1 mês e meio, a gente reduziu 5% da escoliose. 5%, estatisticamente, é nada, tá? Então, é nada. Só que um dos médicos que eu trabalho, ele falou assim, nossa, você conseguiu 5% nesse grau? Eu falei, mas eu tô desanimada. Por que eu achei que ele ia falar para mim? 5%? Não é nada. É a margem de erro, tá, gente? Para mais e para menos, que eu não entendi muito de estatística. Aí eu fiquei com aquela cara, mas eu tô achando o máximo, porque eu sabia que 5% ali era muito. Para mim, eu tava achando. E ele falou assim, eu vou te dar mais 1 mês e meio, tá? Que seria mais uma série de 10 sessões. Deu, Aí eu consegui ganhar mais 2%. Dele falou assim, nossa, eu tô achando essa brincadeira legal. Eu fiquei pensando, eu tô suando aqui. E a menina fazia tudo, a Carol fazia tudo, gente. Tudo que eu pedi. A mãe dela falou que ela nunca viu ela tão, assim, concentrada, com tanto foco. E realmente, a gente conseguiu uma quantidade razoável, que eu posso dizer razoável por quê? Porque ela saiu do risco de cirurgia, tá? Então, ela tinha que fazer, ela saiu. Acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo, tá bom? Mas a gente conseguiu isso, ela tá fora do país, eu fiz um acompanhamento com ela à distância, orientei, ela tá sendo acompanhada fora, eu conversei com a fisioterapeuta que tava, expliquei o que eu tava fazendo aqui, senão a mulher não ia conseguir, porque era tanta coisa que eu tava fazendo, que ela não ia chegar nesse pool, né, coitada, ela não é obrigada a adivinhar. E tá indo super bem, não aumentou, não regrediu, e ela tá feliz. A outra, se provoca fraqueza nas pernas, isso, tremores. Pode acontecer, sim, dependendo do nervo que tiver comprometido, do nível que tiver isso, tá? Por isso que precisa abrir espaço, precisa diminuir todo o processo inflamatório ao redor, ver o que está comprimindo. Isso pode acontecer, e pode acontecer não só nas pernas, como nos braços. Vai depender do grau de acometimento que você tá. Aqui tem uma outra, eu vou ler para você que tem muita coisa. Ó, minhas dores na lombar e cervical voltaram. Trabalho em casa, muito tempo sentada, de qualquer jeito. Já tá aí dizendo problema, né? Aí redescobri a aurículo. Nossa, dor na cervical foi e a lombar aliviou muito. Ótimo, que melhorou. Agora, o que você tem que fazer? Já que você tem clareza que está sentado errado, aqui na live você aprendeu a sentar. Então, faça favor aí, ó, todo mundo sentando nos isquios, tá, gente? Ó, que chique. Sentar direito e fazer as pausas, né, Júnior? Se você precisa fazer as pausas, porque trabalhar no home office, você não para, você quer entregar. E as pessoas perderam a noção, elas pedem o tempo todo. Então, cabe você saber a hora que você tem que começar a trabalhar e a hora que você tem que parar de trabalhar. Se você fala, olha, a gente está nesse momento mais difícil, eu preciso dar uma continuidade, ok, mas você para. Um alongamento em 1 minuto, você faz 5 alongamentos de 20 segundos, gente, não é possível. Você tem que conseguir, né, fazer esse autocuidado com você. Coloca lembrete, notificação, relógio, o que quer que seja, e continua com a 20 segundos, você consegue fazer um alongamento adequado? Eu vi que tinha alguém... Teve alguém que estava falando que alongamento, teve um estudo falando que alongamento ideal era 30 segundos, que 20 segundos não resolvia. Não. Como é que você faz? Eu acho que tem um estudo falando isso e todos os outros falando de 20 segundos. Por que eu falo isso? No meu doutorado, eu desenvolvi uma técnica de massagem e imersão e eu usei 20 segundos em tudo, porque eu não achei em nada, menos que tenha saído nos últimos 1 ano e meio esse artigo, tá? Da mesma forma que as pessoas falavam que não era bom alongar antes de exercício, e era bom, isso daí ficou uma briga. Não se chegou a nenhuma conclusão, porque para algumas pessoas é bom alongar antes, para outras não. Vai depender de como é para você. Eu acho, para mim, 20 segundos é mais do que o suficiente. Só que às vezes eu percebo que eu quero um pouco mais. Então você tem que ouvir o seu corpo. Então, ó, você pega lá o seu pescoço, você começa a sentir que tá alongando. Bora lá, gente, dá uma alongada aí. Aí você vê, deixa eu ver mais para cá, deixa eu ver mais para cá, que eu vi que não tá pegando. Aí você começa a sentir toda a sua musculatura. E às vezes você começa a sentir que irradiou para frente. Se irradiou para frente, é alguma coisa errada, porque esse não era o alongamento para pegar esternocleido, né? Não era para vir para frente. Mas pode estar te mostrando que você está com uma tensão.
Se pegou trapézio, Pega. e você fala, ai, agora que tá ficando bom. Se você acha, você pode intensificar esses 20 segundos. Você pode pegar a sua outra mão e pôr atrás das suas costas. Você vai ver que alonga mais. Olha só, é verdade. Entendeu? Então, tem que ver como que você vai fazer esses seus 20 Agora segundos. do outro lado, hein? Senão... Como que você vai fazer esses 20 segundos, entendeu? Que intenção que você tá pondo esses 20 segundos? Então, eu tô sentindo alongar, então o meu tá pegando um pouquinho o trapézio do lado direito. Eu quero mais, eu coloco mais para trás. Você pode fazer esse mesmo alongamento com a cabeça rodada. Você vai pegar uma outra porção do músculo. Ah, que legal. Tá? Eu não sabia. Você pode fazer N variações e descobrir o que é bom para você. Legal, e às vezes, na semana passada, não. Ontem, né? Todo domingo às 10 da manhã eu faço essa live de alongamento. Teve uma pessoa que falou, você ficou mais um pouquinho de, sei lá, acho que foi do lado direito do que do lado esquerdo. Eu falei, ai, gente, eu tenho que contar que eu precisava ficar um pouquinho mais. Eu contei os 20 segundos, eu falei, ai, mas eu quero um pouquinho mais. Aí eu peguei e fiquei um pouco mais. Eu falei, gente, ouve o seu corpo. Né? Eu tô fazendo, mas eu tô querendo sentir como tá meu corpo também. Então, se você percebe que você precisa de um pouco mais, fica um pouco mais. Fica um pouco mais. A história do relógio, dos 20 segundos, é uma média que foi feita. Entendi. Tá? Então, eu acho que não existe o certo e o errado. Eu acho que menos de 20 segundos você não conseguiu nem trazer sua cabeça, né, gente? Ficar. Não, verdade. A Glória colocou aqui sobre cinta. Seria uma boa indicação para manter a postura? Não. Olha aí, pronto. Não, gente, não. A cinta, ela vai comprimir. E você não usa o seu sistema nervoso. O que você faz para manter sua postura boa? Você coloca uma cinta. Você acha legal isso mesmo? Além de contrair toda a sua musculatura, você ficar esmagado, você não faz nada. Você quer que uma cinta resolva o seu problema? Não. Não. A cama vai piorar no lombar? Não vai melhorar, só vai contrair a musculatura. Você só vai usar cinta em último caso, quando tiver uma compressão enorme, só que não vai diminuir sua compressão. Ela vai ajudar o quê? Você ficar mais tempo numa postura, fazer atividade, mas não vai relaxar. Não vai ajudar. Eu não gosto de cinta, gente. Nada que aperta. Esses negócios que fica apertando comprimido e a gente não usa o nosso corpo e não ouve o nosso corpo, ó, não é comigo. Tá. A cama pode piorar a dor na lombar? Ou a posição de dormir piora? Piora. A posição piora. A cama também, né? Se o colchão tá A cama também. Se o colchão já estiver bem ultrapassado, você deita e ele deforma, você já tem um sinal. E a posição de dormir também. Então, nunca dormir de barriga para baixo, né? Porque a gente já tem a curvatura normal da coluna, que é fisiológica, a lordose fisiológica, né? Que é essa curvinha que a gente tem da lombar para o quadril. Quando você deita de barriga para baixo, a ação da gravidade está agindo mais aí. Então, a tendência é aumentar essa curva. Então, se você tem uma dor lombar, vai doer. Que a Fabiana, Fabiola, tá, Samara? A pessoa que dorme sempre de decúbito lateral com o travesseiro entre os joelhos, as pernas têm que estar alinhadas? Acho que você não consegue. Pode estar alinhada e pode estar flexionada, depende do problema que você tem. Se você não tem problema nenhum, você pode escolher. A questão é, não esquece de colocar suporte entre o tornozelo também, tá? Porque senão você fica com o joelho alinhado e, ó, fica uma coisa aqui alinhada e o pé caído. E a ideia é para diminuir os atritos. Eu sei que o papo tá maravilhoso, mas a gente tem que ir encerrando, tá? Eu vou fazer essa última pergunta aqui, ó. Uma amiga, educadora física, orientou um alongamento na própria cama com menos de 25 segundos. Por causa das pessoas que não têm essa rotina alongar-se. Olha, você pode, eu acho que a gente tem que se alongar na cama, porque você acorda, é igual o bichinho quando ele levanta, ele se alonga. Eu acho que a gente tem que se alongar, não tem problema nenhum, ao acordar e não ficar fazendo alongamento na cama, ainda mais se sua cama não for tão durinha, né? E assim, os estudos mostram... Peraí, Gabi, só fala de novo, que isso aí deu uma dupla interpretação. Assim, você fala de alongar, assim, ó, espreguiçar rapidinho. De espreguiçar. Mas o alongamento... fazer fora da cama. Isso. Quando você acorda, a gente precisa de movimento. Então, eu falo assim, ó, se é aquela pessoa que já tem dor e tá naquela fase aguda, tá tudo doendo, você puxa uma perna, você pode esticar uma perna, você vai acordar os seus tendões, tá? O intuito de quando você tá se mexendo é acordar para levantar, tá bom? Espreguiçar, acordar. Gente, agora eu vou ficar em pé, musculoso, acordem, acabou a soneca. A hora que você sai da cama, você vai se alongar. Na cama, você faz movimento. Tá bom? E aí, a questão do tempo é aquilo.
A maioria dos estudos diz que é pelo menos 20 segundos. Mas tem a questão, se a pessoa está com uma dor aguda, às vezes ela não consegue fazer 20 segundos. Ela faz o que ela consegue. O importante é fazer. O importante é tá bom? ali, né? Mas alongar na cama não é a melhor coisa. Tá? Claro, se for um paciente acamado, ele vai precisar até que alguém alongue para ele. Daí é melhor ser feito do que não fazer nada. Mas se você tem condições de se alongar, vamos fazer da forma certinha. Pelo menos, né, 20 segundos, que ajuda você a estar melhorando, alongando. Então, é momentâneo, tá, gente? Porque, às vezes, o colchão pode estar ruim, você pode até travar. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que ter atenção, né? Gente, eu queria só mostrar essa questão do cravo aqui para vocês rapidinho. Oba. Eu vi que tem algumas perguntas. Ó, só para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui, eu tenho 2 vidrinhos que eu gosto de usar. Esse e esse aqui, ó. Esse aqui é o do urucum, mas nem todo mundo tem acesso a ele. Então, gente, aqui, ó. Esse aqui é o tal do dito cujo do cravo, que todo mundo está perguntando, e eu prometi e não cumpri. Isso é horrível, eu odeio fazer isso, mas acabou acontecendo. Eu prometi que ia fazer um stories. Quando eu fui ver meu stories, os vídeos sumiram. Não sei o que aconteceu, mas acho que por repostar o Instagram não deixou mais, sei lá. Mas sumiu até do meu celular. Ele virou post. Então, aqui tá o cravo. O que eu faço? Ó, tá vendo que essa bolinha aqui, ó, ela é cheia de... É tipo uma estrelinha, ó, gente. É cravo de cozinha mesmo, tá? Aí ela machuca. Então, o que eu faço? Eu tiro ela aqui, ó. Tiro com a mão mesmo. Quebrei. Aí fica só o cabinho, ó. E esse cabinho eu coloco num micropor. E daí ponho aqui, ó, num ponto de dor, por exemplo. Se eu conheço a acupuntura, eu ponho no ponto de acupuntura. Se eu não conheço, eu não ponho no local da dor. Então, tô com dor na coluna, por exemplo, pego, faço vários desse aqui, posso fazer vários, tá? Posso fazer uns 5, 6. O ideal é que faça 6, e daí você pode pôr na lateral da coluna, ou se você sentir nas laterais, põe na lateral. Se você sentir bem no meio, põe bem no meio. Ó, pessoal, comprei cravo hoje. Ótimo. Teve gente que falou assim, nossa, eu quero deitar numa banheira de cravo. Não, e ainda tem aromaterapia, né? Junto. Porque o cravo ele é muito perfumado, ele é muito cheiroso, né? Então, você pode dizer assim, posso tomar um chá? Pode. Posso colocar na comida? Pode, tá, gente? Também ajuda. E na pele, o calor da pele faz com que ele libere as propriedades dele, que são analgésicas, tá? É do cravo que se faz a substância que é o eugenol, que é uma substância do dentista. Então, você sente esse cheirinho, tá bom? Alguns aqui... Quanto tempo pode ficar com o cravo? Eu gosto de deixar assim, ó, 2, 3 dias no máximo, e daí refaz. Só cuide e veja se não fica marcado, se não machuca, se não dá uma alergia, tá? Porque senão você cura uma coisa e piora a outra. Gostei do cravo. Quanto tempo fica? Já falei. Lirane, qualquer pessoa pode usar? Pode, não tem contraindicação. A princípio, pomada de mentrasto para dores. Não conheço, Elizabeth. Não conheço, tá? Mas, ó, minha filha estava com dor no pé, coloquei e sarou na hora. Gente, é impressionante, tá? Mas é real, ele melhora a dor. Claro que você tem que investigar, saber o porquê, mas aquelas dores de tensão muscular é ótimo, né? E aqui também o pessoal, deixa eu só colocar aqui, gente, o pessoal tá me pedindo o link, querendo saber sobre o curso, Fabi. Eu vou falar do meu, você fala do seu depois, tá bom? Tá. Assim, gente, o do Aurículo Terapia de Sucesso, teve alguém aqui que falou que recebeu indicações de mim, muito obrigada pelas indicações. Assim, o Aurículo Terapia estava fechado, a gente acabou fazendo uma lista de espera, tinha muita gente, a gente está abrindo uma nova turma no começo de julho. Mas, para isso, você tem que se inscrever, tá? Então, se inscreve, eu coloquei aqui no chat, ó, pessoal do YouTube, pessoal do Face, que queira, né, entrar, vai ser muito bem-vindo. Então, entra e acessa esse link e se inscreve, tá bom, gente? É importante. Aqui, só cristais de silício também não conheço. Fala meu nome. Deixa eu ver. Lúcia, tá aqui seu nome, Lúcia. Deixa eu ver o que mais. Ótima aula, todo mundo agradecendo, elogiando. Lirane, me responde depois sobre os novos cursos, por favor. Agora eu vou pedir para a Fabi comentar um pouquinho com vocês sobre o
curso dela que fala sobre coluna jovem, tá bom? A Fabi até tem um bônus dela dentro do AS, que é maravilhoso. Quem é do AS aqui sabe disso, né? Tem um bônus dela lá que fala das mãos, o que eu acho muito importante. Já falo do urucum, deixa a Fabi falar um pouquinho, daí agora, para encerrar, eu falo do urucum. Vai lá, Fabi. Gente, a turma deve abrir, provavelmente, não semana que vem, provavelmente na outra. Eu vou estar colocando tudo no Insta, fazendo os stories. Mas o que você pode fazer? Qual é o primeiro passo que você pode fazer? Se inscreve na página do Coluna Jovem, tá? Que é o www.colunajovem.com.br. Você vai receber um vídeo com 4 exercícios. E a gente vai estar conectado, além de poder me seguir no Instagram, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem para mim. Então, em breve, as inscrições vão estar abertas. Eu estou terminando de fazer uma pesquisa para saber se está faltando alguma coisa, o que a gente precisa colocar, porque eu gosto das coisas dinâmicas. Quando você receber esse curso, pode ser que algumas coisas mudem, que algumas coisas... Eu sou a moça que incrementa, sabe? Tipo alguém que eu conheço, tipo a Lirane, por isso que a gente se dá bem. A gente acaba vendo, às vezes vê que ficou faltando um ponto, gosta de acertar, então eu estou nessa fasezinha para abrir. Então, no máximo, em 10 dias, essa turma vai estar aberta, já está tendo bastante procura. E aí, uma coisa eu digo, a turma, ela é limitada, tá? Porque eu gosto de dar atenção, de poder falar com as pessoas e quero que você saia com uma coluna jovem. Eu acho que é isso, Li. E o seu Insta está com a foto preto e branco? Não, né? Não, meu Insta está com a foto colorida. Tá eu tô colorido. de jaleco branco, gente, deixa eu me achar. Tá de jaleco branco. Assim, ó, gente, dá para ver? Deu para ver aqui, para mim deu. Aí. Deu? Ó. Live maravilhosa. Vou começar a seguir a Fabi. Segue lá, segue lá. O Insta da Fabi, repete aí, Fabi. @FabiFísio com PH. Se ficou alguma questão, gente, vocês mandam para mim que eu respondo, tá? Se tiver qualquer coisa, vocês chamam. Aqui, gente, o urucum que o pessoal estava me perguntando aqui, esse aqui, ó, tá? Você viu que ele é vermelhinho? Qual é a vantagem dele? Ele é menorzinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Tá vendo? Ele é menor. E a única coisa dele é que ele é vermelho, tá? Então, ele pode manchar. O que a gente faz? Põe no micropor também e ele é anti-inflamatório. Eu também uso ele em pontos de acupuntura, tá? Mas, se você falar assim, eu não conheço nada de acupuntura, você pode pôr no local da dor. Só teste antes para ver se não vai dar uma reação alérgica. A gente teve uma pessoa que falou que deu uma reação alérgica do cravo, mas eu ainda tenho dúvidas, e até questionei ela se era do cravo ou se era do micropor, tá? Porque às vezes o micropor dá alergia, e a gente não sabe. Verdade. A gente falou, peguei o meu ponto a ponto, o acesso é automático, tá, Giza? Dá uma olhada lá no teu e-mail. Você entrar, é automático. Cheguei atrasada, não tem problema, querida, a live vai ficar disponível, tá? Fabiola nota 1000, amei, Fabi Físio, a Joyce já escreveu aqui para todo mundo, já te achei, ó, a galera aqui, aula sensacional, Lirane e Fabiola, obrigada, Kátia, Lirane e Fabiola, dupla excelente, muito obrigada, gente. Fabi, primeiro, quero te agradecer imensamente por você disponibilizar seu tempo, sei que você é extremamente ocupada, muito obrigada por você estar aqui conversando com o pessoal, viu? Foi, assim, acho que foi eu que agradeço. Esclarecedora para muita coisa, tanto para eles passarem para os pacientes, quanto para eles mesmos, né? Acho que isso é fundamental para a gente, como profissional, cuidar da gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fico muito feliz, é uma honra estar com você. Você sabe que nada acontece por acaso, né? Então, a gente pode contribuir muito, ajudar, e o que precisar, sempre estou por aqui, gente. Que ótimo, obrigada. Gente. Obrigado, pessoal, pela audiência aí. Fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Desculpa os transtornos do começo aí, tá bom? Até mais, tchau, Fabi. Tchau, pessoal. Tchau.